Uma das questões que nos foram pedidas, na verdade, nos foi formulada aí no privado, porque eu coloquei no grupo, né? Eu formulei no grupo que esse período aqui poderia ser utilizado para a resposta para algumas perguntas, etc. Teve uma pessoa do grupo de estudo que nos fez a pergunta em privado acerca dessa decantada data limite. Nós temos abordado, e a gente abordou inclusive numa transmissão ao vivo do canal, que a gente inclusive compartilhou. Quem está acompanhando a gente aí acompanhando Raciocínios Espíritas, viu a transmissão que eu fiz e a abordagem que a gente fez em torno dessa questão. Uma questão que diz respeito a uma interpretação acerca de algumas falas de Chico Xavier, particularmente na sua entrevista do Pinga Fogo de 1971, quando o Chico aborda a respeito da Era Nova, da transição, temas, aliás, já ventilados na codificação kardeciana, desde o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a Nova Era, como mais tarde em A Gênese, quando Allan Kardec aborda as questões atinentes à transformação da humanidade, à regeneração pela qual a humanidade passaria, e mais adiante, em Obras Póstumas, Allan Kardec volta à questão das transformações sociais, morais e culturais pelas quais a Terra, o planeta, deveria passar nos tempos de transição já anunciados no século XIX pelos espíritos da codificação. O que a gente vê hoje em Filomeno de Miranda especificamente, em Joana de Ângeles, em outros autores, é corroboração daquilo que Allan Kardec já havia tocado. Porque isso não está distante dos textos da codificação a respeito desses tempos que nós estamos passando. Esses tempos de convulsionamento social, ético, desses sofrimentos, digamos assim, morais que se alarmam e se otimizam mais. E por isso, não é de se espantar essas convulsões que foram previstas pelos espíritos, e as entidades mencionadas mais recentemente apenas atestam e descrevem algo mais específico para os tempos atuais a respeito daquilo que a gente passa, mas que corrobora os textos da codificação. Chico Xavier faz um comentário a esse respeito, dizendo e fazendo alusão a conflitos bélicos que à sua época ainda aconteciam e o medo que a humanidade possuía acerca de uma possível Terceira Guerra Mundial. E agregaria dizendo que tanto Chico Xavier como Divaldo Franco comentam que o mundo espiritual lhes informaram a respeito da corrida à Lua, que está comemorando agora, como sendo uma estratégia que foi gerenciada por Jesus e os seus espíritos embaixadores para direcionar o homem da época para uma competição menos grave, menos ostensiva e menos perigosa de proporções mundiais, como aquela que estava ocorrendo na Guerra Fria e que havia o perigo dos dois blocos mundiais vencedores da Segunda Guerra Mundial, de um lado a América do Norte e de outro lado a União Soviética, que foram os dois vitoriosos da guerra de Hitler e do nazismo do Terceiro Reich, para que um conflito mundial não assumisse proporções ainda mais trágicas. Jesus e os seus embaixadores pensaram em uma estratégia de desviar o homem de um conflito direto para uma competição espacial. E deu certo. Porque começou uma espécie de competição tecnológica a partir da Lua e um conflito mais dantesco foi evitado, mais alarmante foi evitado. Baseada nessas informações, algumas pessoas interpretaram que Chico estaria dizendo que nesse período, portanto 2019, quando faria 50 anos dessa data, particularmente no dia 20 de julho precisamente, a humanidade poderia sofrer uma Terceira Guerra Mundial ou não. E aí haveria um divisor de águas. Não me parece que se pode depreender disso
isso das palavras de Chico. Isso é interpretação. Respeito quem pensa de maneira contrária, mas fico com aqueles que também pensam assim. O próprio Divaldo se manifesta a esse respeito e outros expoentes do movimento espírita, como Arnaldo Rocha, já desencarnado, que havia também comentado, Luciano dos Anjos, e me baseio isso em uma declaração do próprio Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando diz que os espíritos superiores nunca, ele estabelece de maneira absoluta, nunca prevêem acontecimentos com datas fixas e marcadas. E toda profecia com datas fixas e marcadas são sugestivas de mistificação. As palavras não são minhas, são de Allan Kardec. Pode procurar em O Livro dos Médiuns. Ao que me parece, Chico Xavier, que eu saiba da boca dele, eu nunca vi e nunca li nenhuma profecia com data marcada, com uma data fixa. Eu me recordo há alguns anos de alguns trabalhos em torno dessa suposta data limite, que foi feito por companheiros dedicados, companheiros do movimento espírita generosos, alguns admiráveis trabalhadores de Jesus autênticos, mas que entendem de uma forma diferente. E é válido isso, porque o Espiritismo preconiza a liberdade de expressão e de opinião e permite a divergência, não é uma doutrina dogmática, sobre cujos pontos há apenas uma única forma de visualizar as coisas. Há os princípios fundamentais, mas há elementos que os espíritas podem divergir plenamente, podem ter entendimentos distintos. Aliás, é até saudável que isso ocorra, sem prejuízo para os fundamentos e os pilares, os princípios fundamentais da doutrina que esposamos. Então, eu digo isso porque há, às vezes, celeumas e polêmicas exageradas em torno de questões que os intelectuais e os estudiosos podem divergir, podem ter opiniões diferentes. Aliás, muito valorizadas no meio científico. A divergência de opiniões, o contraditório, que produz maior aprofundamento. Não é assim no ordenamento jurídico? Através do contraditório a gente pode aprofundar as diferentes visões e reflexões a respeito de um assunto e de um tema. Então, nós temos, portanto, essa visão que me parece, porque o que se defende é que Chico Xavier teria dito isso de maneira particular a uma pessoa e esse segredo se manteve durante toda a vida dele. E mais tarde, alguém achou por bem divulgar esse segredo, o que me parece também estranho, porque se ele pediu o segredo, porque deve ter sido quebrado esse segredo depois que ele desencarnou. Então, há muitas coisas, há muitas informações que nós precisamos olhar e ver com cuidado, especialmente em torno da figura santa, e quando eu digo santa, sem nenhuma idolatria, santa no sentido de sublimada, de venerável, de Chico Xavier, que há muitas coisas que são ditas supostamente por ele e que nem sempre procedem, ou pelo menos ele não está aqui para confirmar ou para refutar. Então, esse assunto é um assunto que a gente não tem mais o que dizer nesse sentido, nesse aspecto. Acredito que isso seja o que é essencial. Agora, se por acaso nós achamos de maneira diferente que houve uma profecia específica, muito precisa, que Emmanuel disse isso para Chico, etc., muito bem, isso de nada destrói ou é incompatível com a vivência em conjunto e a relação que a gente estabelece no meio espírita entre irmãos, esposando a mesma doutrina. De nada, isso não tem prejuízo nenhum para a essência daquilo que a gente abraça, né? Então é mais ou menos esse o nosso comentário a respeito desse tema, que é um tema sobre o qual sempre há fala, sempre há discussões, porque a humanidade sempre se interessou por profecias. E quase sempre as profecias de caráter apocalíptico, no sentido aqui destrutivo, no sentido de demarcações, né? A verdade é que a transição planetária está se dando. A entrada no mundo de regeneração já está se dando. Há muito tempo já está se dando. Agora, é claro, transição sugere um claro escuro. 00:01 já é de manhã, mas ainda está escuro. Então, transição é esse claro escuro. A gente está, de alguma forma, entrando na regeneração, mas ainda tem a treva e a escuridão do paradigma anterior. Para que a gente não tenha a fantasia que a gente vai despertar em um dia e aí todo mundo vai se beijar, vai ser fraterno, vai se hospedar em um hotel 5 estrelas. Não, não é bem assim, né? Então,
vocês já leram esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é de Chico com o Espírito Humberto de Campos? Eu acho que esse livro diz muito sobre isso, entendeu? Eu acredito. E eu vi também algum comentário que ele falava assim, que ele pedia também, a gente não sabe se foi verdade, que pedia muito para que se orasse, para que até o último minuto do dia, não foi nem esse, aí já estão se trabalhando com outra coisa, que no dia 31 de dezembro de 2019, virasse para 1º de 2020 sem cair uma bomba atômica, porque se não caísse, que a transição então estaria, vamos dizer, plena, quer dizer, plena, mas demorada, né? Então, isso não está escrito em nada, mas eu tomei isso daí, sempre eu peço pela paz. Agora, fora isso, eu acho que também fizeram uma confusão com esse negócio desse planeta, que para usar astrônomos e astrólogos, que dizem que o planeta parece Marte, não sei o que lá, e que ele agora, no dia 20, aí começaram a dizer que a história de Chico era agora, no dia 20 de julho, ele começa, depois de não sei se 6, 7 anos, a deixar a Terra. Ele aí já segue. E que esse planeta por isso que deu esse período muito conturbado na política nacional. Eu estou dizendo a linha de um que eu vi, a linha de outro que eu vi. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ela citou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro fenomenal, excepcional. Uma obra de fôlego, que é muito criticada, é uma das obras mais criticadas da lavra de Chico Xavier, muito criticada por estudiosos espíritas e também daqueles que não são do meio espírita. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, creio eu, não foi lida por muitos daqueles que criticam, e se foi lida, não foi entendida corretamente. A proposta de Humberto de Campos não é fazer um discurso, uma narrativa bairrista de que há um privilégio especial em relação à nação brasileira em detrimento de outros povos. Aliás, é uma mensagem que a gente leu em Mediúnica ontem, de Emmanuel no livro Roteiro, falando sobre a missão espiritual de cada país. Uma mensagem fenomenal, inclusive, o Grande Educandário, que fala sobre essa especificidade. Todas as nações têm uma tarefa e têm uma contribuição na orquestração, e o caldo de cultura que difere uma nação de outra faz parte e tem raízes espirituais. Os vícios e as grandezas que a gente vê em cada cultura, em cada nação, o caldo de intolerância e de virtude que cada nação adquiriu, tem raízes no grupamento daqueles espíritos que formaram aquela cultura e que periodicamente também se revezam para que outros espíritos possam também absorver e internalizar aquela cultura e também contribuir com paradigmas distintos, né? Essa é a grande globalização. Mas a proposta de Humberto de Campos não é esse discurso de predomínio de uma nação sobre outra. Quem entendeu isso não entendeu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Trata-se de historiar as origens espirituais do Brasil, a movimentação do mundo espiritual sobre o Brasil, os investimentos espirituais que na atmosfera do Brasil foram dados em função de uma grande orquestração, e a tentativa que houve, bem sucedida, aliás, de acolhimento da mensagem espírita aqui no Brasil, que saiu da cultura francesa, que foi vítima de 2 grandes guerras mundiais, e de um materialismo voraz, ao mesmo tempo que o caldo de cultura brasileira também facilitou essa tolerância, esse acolhimento da mensagem espírita em época passada, e também falar das raízes espirituais da formação da mentalidade brasileira. O símbolo do coração do mundo, porque no mapa há ali um desenho que assemelha esse coração. E Pátria do Evangelho, porque há espíritos que estiveram e ainda estão reencarnando no Brasil para literalmente exportar o Evangelho. Se a gente for ver, na cultura católica,
na cultura protestante, especialmente na doutrina espírita, a doutrina espírita a gente pode dizer um pouco mais, particularmente todas as casas espíritas do mundo, com algumas exceções raríssimas, foram fundadas por espíritas, que saíram daqui e fundaram lá. Do mundo árabe aos Estados Unidos da América, da China à Europa, nós temos visto casas espíritas sendo fundadas por brasileiros que foram morar lá, que se casaram e tiveram que se deslocar, que foram por motivos profissionais, e outros que são oradores que estão aí divulgando a doutrina e indo para essas regiões. Hoje, já alcançando o solo pátrio, a população nativa daquelas regiões. Então, mas isso não significa um privilégio, muito pelo contrário. Quem lê o Brasil do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe disso. Agora, eu não conheço, eu pessoalmente desconheço essas profecias em torno de 2019, porque cada autor diz uma coisa, cada intelectual diz outra. Eu prefiro acreditar que a transição planetária não se dará por uma data estabelecida, mas já está se dando lentamente, já há muito tempo. E como eu disse, não vai acontecer assim de maneira de chofre, repentina. Está se dando invisivelmente pela reencarnação de um outro padrão ético, espíritos com uma outra mentalidade, outros espíritos que estão tendo a última chance nesse mergulho na carne. Desde a década de 70, diz Filomeno de Miranda que há uma liberação maior de espíritos que estavam retidos na faixa da psicosfera da Terra para reencarnar em massa e para, de alguma forma, terem a última chance. Daí esse caldo de cultura tão confuso, né? E tanta contradição que a gente está vendo. De um lado, tanta apologia ao bem e à paz, e de outro lado, tanta violência, tanta drogadição, tanto conflito, tanta intolerância. Faz parte desse momento aí convulsionado pelo qual a gente passa. É porque essa imigração de espíritos das mais variadas espécies e dos mais variados níveis de consciência. Aqueles mais adiantados que vêm para colaborar ainda o são, digo, sem medo de errar, ainda o são, na sua maioria, adiantados intelectualmente. Os moralmente adiantados ainda vêm. A grande maioria daqueles evangelizados ainda não estão aqui. O general manda os soldados primeiro. E aqueles intelectuais que estão questionando as coisas erradas que estão indo aí pela razão, abrirão espaço mais tarde para aqueles que vêm intelectual e moralmente adiantados, né? Que vão começar a impulsionar aí para que a gente possa também aproveitar e, claro, acompanhar esse progresso, né? É, portanto, uma colaboração. Agora, não vai ser feito de uma forma onde a gente vai ficar assistindo Netflix e esses espíritos evangelizados vão fazer a mudança do mundo. Não vai ser dessa forma, né? E a gente vai ficar orando pela paz mundial em casa. Não, não vai ser dessa forma. Haverá lágrimas, estão havendo lágrimas, e haverá lágrimas, haverá dores intestinas, conflitos íntimos, conflitos na intimidade doméstica, né? Como está ocorrendo. É natural. Faz parte desses momentos aí, onde a gente vai dar também a nossa colaboração. Por quê? Porque o planeta só é evoluído porque os habitantes evoluem. O planeta só é amadurecido porque os habitantes o são. O planeta não evolui de per si moralmente sem que aqueles que residem nele sejam moralmente também adiantados. E para isso é necessário que a gente amadureça a sensibilidade através também do sofrimento, das decepções, das contrariedades, porque o sofrimento tem a grande mensagem, que a gente ainda não consegue extrair, de arrancar da nossa gama emocional endurecida a sensibilidade que dorme em nós. A sensibilidade para as coisas, para o próximo, para as situações, onde a gente sente mais, de maneira positiva, é claro, sente mais, afetivamente, e começa a apreciar as coisas de um modo diferente, né? O sofrimento é uma nuvem tenebrosa, com chuva torrencial, mas que limpa a lente para visualizar e para clarificar a visão de uma maneira melhor.